Ontem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu publicamente sua homossexualidade no programa do Bial. Bom, primeiro, antes de qualquer análise que a gente vai fazer, vamos deixar os nossos parabéns pela coragem do governador. Infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade que é preciso ter coragem para assumir publicamente quem você é. A gente sonha que isso se transforme num futuro muito próximo e, sem dúvida, o ato do governador contribuiu para isso, para que isso seja naturalizado como deve ser. Mas a nossa questão, o nosso tema aqui é sobre comunicação e marketing político. Então, quais são as implicações eleitorais que esse ato do governador teve nas suas implicações, nas suas pretensões de ser presidente da República no próximo ano? Ele é um dos players do PSDB. Diferentemente de uma eleição para o legislativo, onde você pode agradar apenas um nicho de pessoas, a eleição para o executivo é um jogo de aritmética simples. Toda ação tem que gerar mais votos do que perder. Obviamente, é importante ressaltar isso, que a fala do Eduardo Leite tem questões muito maiores do que essa questão eleitoral, né? Tem questões de foro íntimo, de se orgulhar de quem você é, mas aqui a gente está tratando exclusivamente, pontuando isso, a gente está tratando exclusivamente das repercussões eleitorais. O primeiro desafio do Eduardo Leite era se tornar conhecido nacionalmente. Ele era um nome que é muito conhecido no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, obviamente, mas ele tinha desafios para penetrar em outras regiões do Brasil. Nesse ponto, a fala foi muito acertada. Os motores de busca do Google bombaram com quem é Eduardo Leite, foi um dos termos mais buscados no Brasil nas últimas 24 horas, a gente está falando um dia depois aí da declaração dele, e ele se tornou um player gigantesco, um player de projeção nacional, ou seja, ele chega com mais força nas prévias do PSDB em outubro. Vale pontuar mais uma vez, essas prévias do PSDB marcadas para outubro ou para final de novembro, ainda não está muito bem decidido, é uma estupidez que não tem tamanho. Os principais players do Brasil já estão em campanha, Lula está em campanha, Bolsonaro está em campanha, Ciro está em campanha, e o PSDB acha que pode decidir o seu candidato lá na frente. Bom, pontuado isso, vamos voltar ao Eduardo Leite. Ele chega com muito mais força e com muito mais conhecimento. Além disso, tem uma desconfiança ou um boato, que pouco importa, tá? Que isso foi combinado com a cúpula do jornalismo da Globo. Eu não estou afirmando que foi, tá? É importante, eu não gosto de teorias da conspiração, eu não posso afirmar coisas que a gente não tem prova, que a gente não tem como saber, mas se foi uma jogada combinada com a cúpula do jornalismo da Globo, foi muito bem feita. Está se construindo ali um candidato com enorme poder midiático, com o suporte da maior emissora do país, no momento onde os tecidos sociais estão extremamente esgarçados com monopolização estéril, vazia, anacrônica, então não faz sentido nenhum. O Eduardo Leite surge com um frescor, surge com um nome novo e corajoso pra caramba por assumir a sua condição sexual num país com um elevado número de eleitores conservadores. Isso leva a gente para outro ponto. O que o conservadorismo raiz vai achar do Eduardo Leite ter se assumido homossexual? Aqui a gente precisa ser muito delicado na escolha das palavras, porque a gente está fazendo uma análise eleitoral e não comportamental. Então eu preciso deixar claro o seguinte, para mim pouco importa se o gay é mais afeminado, não é afeminado, se ele é travesti, se ele é trans, se ele é não binário, ou seja, eu nem sei todas as designações, mas não importa, se a pessoa não está fazendo mal a ninguém, ela que se comporte da maneira como bem entender, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Em termos eleitorais, no entanto, faz muita diferença. O Eduardo Leite, ele se assume como gay, uma postura muito sóbria, muito séria. Então, ele seria um gay não caricato, a gente pode dizer assim, voltando a reafirmar que todo mundo pode ser o que absolutamente quiser e desejar. Mas essa postura do Eduardo Leite, ainda mais contando com a excelente narrativa, o poder de comunicação dele, talvez não tire tantos votos quanto as pessoas que imaginam que vai tirar no campo conservador. As pessoas talvez não se atentem e não se importem tanto com o fato dele ser gay pela postura que ele tem, tá? Mais uma vez, só para deixar claro, não há problema nenhum em ter a postura que você absolutamente bem entender, isso é uma questão de foro íntimo de cada um. Mas essa postura realmente é favorável. Os adversários podem explorar o fato do Eduardo Leite ser gay? Podem, mas a gente tem que lembrar aqui de um episódio muito importante. Na eleição de 2008, salvo engano, 2008, a Marta, através de João Santana, a Marta estava disputando com o Kassab, a Marta fez uma peça, a campanha da Marta, né, fez uma peça onde questionava alguns pontos do Kassab e insinuava que o Kassab seria gay, perguntando onde está a mulher do Kassab, onde está o filho do Kassab,
dando essa conotação e tentando trazer para o eleitor a reflexão de que o Kassab seria gay. Isso foi um tiro no pé, isso vitimizou o Kassab, os eleitores apoiaram o Kassab, se indignaram. O João Santana, inclusive, classifica como um erro técnico. Ele dá uma disfarçada, diz que a intenção não foi levantar questão sobre uma eventual homossexualidade do Kassab, mas todo mundo sabe que foi. Eu acho que ele está constrangido anos depois com isso, e ele classifica como o maior erro técnico da sua vida. O fato é que os ataques em torno dessa suposta homossexualidade, da suposta homossexualidade do Kassab, acabaram sendo um tiro no pé na campanha da Marta, e o Kassab saiu vencedor desse episódio. O mesmo pode acontecer com o Eduardo Leite. Se as campanhas bolsonaristas, que a gente sabe que tem um tom muito agressivo contra a comunidade LGBTQIA+, pegarem pesado nas críticas, forem muito incisivos, na maneira que eles falam com Dória, com calça apertada, com essas bobagens que dão vergonha da nossa classe política, se eles forem nesse tom, eles vão vitimizar o Eduardo Leite e o saldo continua sendo muito positivo para o governador do Rio Grande do Sul. Então, o resumo da ópera em termos sociais, em termos humanitários, em termos de orgulho de ser quem você é publicamente, foi um golaço do Eduardo Leite, e eu reitero meus parabéns a ele. Em termos eleitorais, que muita gente que achou que é um tiro no pé, pode não ser tanto assim, tanto pela articulação política que ele está fazendo com algum dos players importantes do Brasil, como o diálogo até com o campo conservador, que não pode ser não tão danoso quanto as pessoas estão imaginando.